Queridos amigos, nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção para uma passagem das Escrituras Sagradas que se encontra no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Abra comigo o livro de Apocalipse, o capítulo de número 3. Eu lerei este versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo, na verdade, 19 e 20, estas palavras do próprio Senhor Jesus, através de João: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Hoje, Cristo te quer libertar. Há uma porta neste versículo que nós acabamos de ler. E aqui esta porta, ela representa neste texto arrependimento. No Evangelho de João, que também escreveu o livro de Apocalipse, na verdade, Jesus Cristo, Ele próprio é a porta. Ele de fato é uma porta de entrada à presença de Deus, porque Jesus Cristo é o mediador, o intermediário entre um homem pecador e um Deus santo. Ele é a porta que reconecta homens e mulheres necessitados como nós com o Deus santo e verdadeiro. Ele é o salvador de pecados. Ele é quem nós necessitamos se nós desejamos a paz de Deus e a paz com Deus. Assim, por meio dessa porta que é Jesus Cristo, eu posso ter acesso a Deus pelo perdão de meus pecados. Jesus, de fato, é essa porta descrita pelo evangelista João. Mas aqui em nosso texto de Apocalipse, nesta noite, a porta ela representa outra coisa. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Se alguém abrir a porta representa arrependimento diante de Deus. Esta é uma porta do arrependimento. Arrepender-se de meus pecados diante do Senhor é como abrir uma porta, representado aqui nesta palavra, e me aproximar de Deus como uma pessoa que necessita de perdão, e fazer isso por meio do arrependimento. Isso é ilustrado aqui como abrir uma porta. É muito interessante a ilustração. Você sabe, o Senhor não apenas faz declarações propositivas, afirmações na Bíblia, mas Ele também traz ilustrações muito singelas e poderosas que mostram essas verdades propositivas. E aqui está uma delas. Muitas vezes, lendo a Bíblia, nós perdemos de vista essas ilustrações, não é? Mas está uma aqui tão profunda que nós não podemos deixar escapar de nossas mentes nesta noite. Eis, diz o Salvador, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Bem, como nós podemos ter certeza de que arrependimento é representado aqui por abrir a porta? O versículo 19 nos mostra isso. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E na sequência a ilustração: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e se arrepender e abrir a porta, eu entrarei para a comunhão com ele. Queridos, antes de prosseguirmos neste texto de uma maneira simples e cuidadosa nesta noite, eu preciso, na verdade, apontar três coisas importantes a respeito desse texto. O primeiro delas é o contexto. Essas palavras foram originalmente escritas a uma igreja, uma verdadeira igreja que existiu neste mundo em uma cidade real chamada Laodiceia, uma região que hoje é o sul da Turquia, na Ásia, Frígia, Turquia. Era uma cidade muito importante na antiguidade, porque ali existia uma das poucas escolas de medicina na Grécia. Também era famosa pelo comércio de uma lã muito específica, uma lã negra, que era comerciada no mundo inteiro. Havia também naquela cidade, por conta da sua escola de medicina, a produção de um colírio medicinal para os olhos, que era exportado pelo mundo greco-romano e pela Ásia e também pela África naquela antiguidade. Era um comércio muito forte. Era um ponto de junção de vários caminhos e estradas na antiguidade que conduzia desde a Ásia, não é? Da Palestina e aquelas regiões da Babilônia, vindo do Egito e subindo até chegar à Grécia, passando por Roma e indo então para a Europa. Era um ponto
de fluxo, de maneira que havia um sistema bancário e comercial muito forte naquela região. E ali foi plantada uma igreja, pela bondade do Salvador, os servos do Senhor evangelizando ali, Paulo e os demais. Uma igreja nasceu, muitos nasceram de novo e se reuniram para adorar e servir ao Senhor e foram batizados e proclamaram o Evangelho. Mas o tempo passou e os apóstolos saíram de cena, e aquela igreja, por alguma razão, vivendo em um ambiente de afluência material, foi uma igreja que se acomodou com a sociedade em volta, com o mundo e com os prazeres daquela região, a afluência de uma sociedade materialística. E seus membros se acomodaram naquele ambiente, no meio mundano, num ponto de conforto, não é? Numa sociedade como aquela. E aquela igreja, por consequência, se tornou uma igreja nem fria, que é muito bom, nem quente, que é muito bom. Cristo compara água fria ou quente, que são medicinais, mas uma igreja morna, uma igreja inoperante, uma igreja sem zelo, uma igreja que queria aproveitar apenas aquele mundo e aquela geração mais do que se separar do pecado e do mundo e servir a Cristo. E essa carta é primeiramente um chamado e uma repreensão àquela igreja e também todas as igrejas que ao longo da história possam de alguma maneira se encontrar como aquela igreja de Laodiceia, em um estado de mornidão, em um estado de conformismo com este mundo, com esta sociedade. E é primeiramente para eles. E os versículos anteriores, nós não leremos, prova isso, que o Senhor está escrevendo àquela igreja e ao anjo daquela igreja em particular, que é o pastor, uma repreensão para que aquela igreja acordasse. Mas nós não erramos, na verdade, em aplicar este versículo, esse texto, a cada um de nós antes da conversão, porque é por isso que foi preservado aqui pelo Espírito, não meramente para uma curiosidade sobre igrejas no passado, mas há aqui uma mensagem de salvação para a qual nós devemos atentar com muita calma e cuidado nesta noite. O versículo de número 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Este é o chamado do Evangelho ao arrependimento. Este é o chamado a uma igreja e também a indivíduos ao arrependimento. Agora, há mais um ponto de grande importância aqui. Não imagine que este versículo esteja falando de alguma maneira sobre a capacidade ou o poder humano de homens e mulheres de salvarem a si mesmo. Nós, em nossa geração, talvez crescemos ouvindo um evangelho que diz assim: o Senhor está fora, eu domino esta casa e Ele só pode me salvar se eu deixar. E se eu não quiser, Ele não irá entrar, Ele ficará lá do lado de fora. Depende de mim, está em mim a capacidade de aceitar a Jesus ou não aceitá-lo. Não imagine que este versículo esteja dando base para esta ideia, que o Senhor Jesus Cristo é um refém da vontade humana, e sem a vontade, o arbítrio humano poderoso, Ele, o Criador dos céus e da terra e do universo, não pode fazer nada na alma humana. Ainda embora Ele trouxe à existência todas as coisas, Ele não tem poder diante do arbítrio humano. Não se engane, que Jesus, tadinho, do lado de fora, ali, e as pessoas não querem abrir a porta, e Ele não pode fazer nada, e que homens e mulheres estão no controle da sua salvação. Oh não, porque Cristo Jesus é o Salvador, e a menos que Ele estenda em sua compaixão, misericórdia sobre as nossas vidas, nós jamais reconheceríamos a nossa necessidade de perdão e reconciliação com Deus. O que este versículo está ensinando é que quando ele é aplicado a cada um de nós antes da conversão, ele fala sobre a nossa responsabilidade, por causa de nossos pecados, de nos voltarmos ao Senhor conforme Ele nos chama. E ele fala também sobre a consequência de rejeitar ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus Cristo para a salvação. É isso que este versículo está ensinando. Que eu me tranco por trás de uma porta para colocar e deixar Deus do lado de fora. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando sobre soberania humana na salvação, mas sobre a rebelião humana em construir uma moldura de uma vida, colocando Deus para fora desta vida. Deus para fora da minha existência. Esse é o retrato aqui. O Senhor Jesus Cristo está chamando um homem e uma mulher que busca empurrá-lo sempre para fora de sua vida. Oh, amigos, essa ideia, essa ilustração. E há um terceiro e último elemento muito importante, eu concluo essa introdução. O foco dessas palavras não são, todavia, sobre permanecer, continuar longe de Deus. Aqui está o Evangelho. É a respeito dos benefícios de voltar-se a Jesus. É sobre isso.
É o chamado de Cristo ao arrependimento e à fé e os benefícios de abrirmos, assim por dizer, essa porta, isto é, de reconhecer diante de Deus os meus pecados e receber o perdão, a vida, a comunhão com Deus. É um versículo positivo, é um versículo que fala sobre os benefícios de me voltar ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento. O resultado é o perdão, é a reconciliação com Deus, a paz com Deus e a paz de Deus e a certeza de vida eterna. Esse é o nosso terceiro ponto. Bem, atente agora para essas palavras do Senhor Jesus, porque elas são muito importantes. Elas dizem assim: eis, diz o Salvador, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Essas palavras começam de uma maneira muito característica, não é? Eis que estou à porta e bato. Veja, entenda. Eis aí. Vede, observe. Eu, Salvador do mundo, eu estou à porta. Você percebe isso? Eis que estou à porta e bato. Veja como ele está. Ele está diante de você nesta noite. Ele está batendo a esta porta. Ele está falando à tua consciência pelo Evangelho nesta noite. Jesus Cristo Salvador. Veja aí, meu querido amigo. Eis aí. Ele está mais uma vez tocando em tua consciência pela palavra do Evangelho. Bem, a tua e a minha vida é aqui então, obviamente, comparada a uma casa. Possui uma porta. E Cristo Jesus, o Salvador, ele se põe diante desta casa, que é a minha vida, que sou eu, que é você. E ele fala à minha consciência. E o versículo diz que nós nos trancamos dentro desta casa que é a vida, para manter imaginariamente Deus do lado de fora, para que Ele não se intrometa e entre em minha vida e ponha o seu dedo na minha consciência e me diga o que eu devo fazer ou não fazer. Para muitos de nós, a nossa vida, a maior parte dela foi assim, para mim foi assim. Nós trancamos a nossa vida, ainda embora frequentando uma igreja muitas vezes, nós trancamos a nossa vida para que Deus esteja do lado de fora e Ele não mude a minha vida por dentro. Sim, eu posso me conformar a uma igreja, eu posso me conformar a muitas coisas na religião, mas há dentro de mim um castelo, um forte que eu construo para manter Deus do lado de fora, e esta é a ideia. Bem, por muitos anos nós vivemos assim. E você diz crer em Deus, e se alguém te perguntar, você crê em Deus? Claro que eu creio, Deus é tudo, mas você talvez tenha vivido até aqui os teus dias como se Deus não existisse. Bem, você não é um ateu intelectual, você não descrê em tua mente da existência de Deus, mas talvez você seja um ateu prático, que embora diga crer em Deus, vive de domingo a domingo como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse autoridade sobre a sua vida, como se Ele não tivesse uma vontade, Ele proclamasse isso na sua palavra. Talvez você tenha vivido assim como um ateu prático, ainda embora você afirma crer que Deus existe, sem nenhum relacionamento com Deus, sem o conhecer, como se Ele não tivesse vontade, nenhum plano estabelecido para a tua vida, como se Ele não fosse o teu Criador e por isso não tivesse direito à tua adoração e à tua vida, como se você não tivesse uma alma e como se não tivesse um dia de prestar contas. É por isso que nós nos trancamos em nossa vida, para que Deus não tenha acesso, e assim nós vivemos por muitos e muitos anos longe de Deus, como se não houvesse um ponto final, como se a vida nunca fosse acabar. Nós vivemos assim. Queridos amigos, a vida pode sim ser comparada a uma casa. E essa casa, essa vida, ela possui uma porta, a casa de tua vida, a casa de minha vida. Bem, eu devo perguntar logo de início, qual é o estado então desta casa que é a minha vida? Qual é o estado desta casa que é a tua vida? Onde nós nos trancamos para viver longe de Deus. Qual é o estado de tua vida? Talvez você possa responder nesta noite, se você for honesto e sincero, e examinar o teu coração. Talvez você seja uma pessoa jovem aqui, um adolescente, uma pessoa na minha idade, olhando por fora dessa casa, no exterior dela, tudo está bem. Eu tenho saúde, eu tenho uma capacidade física, eu consigo fazer muitas coisas, eu não visito o médico com frequência. Olhando de fora, parece que está tudo bem com a casa da minha vida. Há certa beleza, talvez, eu cuido dela, há certo vigor, eu me mantenho, eu faço o meu melhor, mas dentro de você, como vai a tua vida? Como está esta casa por dentro? Bem, o ensino da palavra de Deus é que dentro desta casa, na alma, no coração de cada homem, de cada mulher, por dentro, dentro de nós, na mente, no estado espiritual, essa casa está muito mal, amigo. Dentro de nós, desta casa que é a nossa vida,
Há muita decadência que se formou ali ao longo de muitos anos. Há sujeira, há mesmo podridão. Dentro de cada um de nós há tantos pecados escondidos, enterrados, praticados, amados e acariciados por muitos e muitos anos. Assim há baratas do orgulho, há vermes da malícia, há ratos da cobiça, há mofo nessas paredes, há coisas terríveis e horríveis dentro de nós, diz a palavra de Deus, porque cada um de nós aqui nesta noite é um pecador aos olhos de Deus, e assim há depravação dentro de nós, há inveja em nossos corações, há ciúme, há malícia, há cinismo, há desdenho, há sensualidade, e há sentimentos de morte, e ali dentro há sentimentos de cobiça e de revanche, e um desejo de dar a paga, e um desejo de matar, e há amargura também, e há profundas decepções com as pessoas, e há muita malícia, e há muita mentira dentro de nós. Ainda embora, fora desta casa, tudo parece estar bem, mas nós somos pecadores, e assim nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nosso coração, diz a palavra de Deus que nada está bom. Nós somos pecadores diante de Deus. Meus queridos amigos, é por causa disso que nós precisamos do perdão de Deus, e esse perdão é o resultado de um arrependimento sincero e da fé no Senhor Jesus Cristo, porque sem isso nós vamos piorando mais e mais ao longo da jornada, até que aquele último dia chegue, nós tenhamos que entrar na presença do Senhor para a punição e perdição justa diante da lei de Deus. Bem, por fora a casa de nossa vida parece estar excelente, não é? Mas a ilustração implícita aqui é que por dentro as coisas não estão bem. E por isso o Salvador, sabendo disso, Ele que é o Deus eterno, que conhece o teu coração e o meu nesta noite, e sabe o que nós fizemos ao longo desta semana e ao longo destes últimos anos, muito bem. Ele como que bate a porta da nossa vida, sabendo como nós estamos por dentro. E por isso, é Ele quem vem e me chama. Bem, se nós formos honestos com nós mesmos, a nossa condição não é favorável diante de Deus. Até nós buscarmos o perdão e uma nova vida dada por Deus, as coisas, talvez você tenha percebido, só têm piorado. Há momentos, sim, de tranquilidade, mas parece que aquela voz da consciência, aquele senso de vazio e de insatisfação, ele só aumenta. É como as paredes, não é? A estrutura dessa casa, as ripas e as vigas estão se apodrecendo, o telhado está cedendo dentro de mim, conforme os anos estão passando. Quanto mais eu me afasto de meu Deus, quanto mais eu resisto à voz do Senhor da consciência, eu não busco o perdão de meus pecados, parece que as coisas estão piorando. E nós nos endurecemos, e aqueles pecados que nos faziam temer, hoje são naturais. E coisas horrendas que nós temíamos realizar, hoje nós fazemos, pensamos e a elas nos entregamos. É por isso que nós precisamos de um Salvador, é por isso que o Senhor Jesus Cristo se coloca à porta e à entrada de nossa vida, e Ele diz para você e para mim nesta noite: eis, veja, eu estou te chamando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Bem, quem é que está chamando aqui? Quem é que está chamando? Quem, amigo? Esse é Deus, esse é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que incomoda a tua consciência. Talvez você imagine que é você mesmo quem faz isso, mas eu devo lhe dizer, meu jovem, meu rapaz, minha jovem, que aquilo que nós imaginamos ao longo de muitos anos sermos nós mesmos realizando, na verdade é a misericórdia de Deus. E se dentro de nós há uma pequena voz, que todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, ela como que grita dizendo que nós estamos em pecado, isso é Deus realizando. Eis que estou à porta e bato, diz o Salvador. É Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Santa Trindade, é o Deus eterno, Criador, que conhece a nossa alma, a nossa constituição espiritual, é o Senhor da glória, é aquele que pode perdoar ou reter pecados, é aquele diante de quem nós teremos que prestar contas um dia, a quem foi dado todo o juízo de condenar ou de absolver. É Ele quem está fazendo isso. Diz Ele: eis que estou à porta. Mas não se engane, Ele também é o grande juiz, aquele que irá julgar todos os homens e mulheres. Ele que com misericórdia chama aqui, é também Ele que irá julgar todos os povos. Ele que está aqui como que batendo a porta da nossa vida e dizendo: eis que estou,
eis que estou diante de você, eis que estou à porta. Bem, mas o que nós fazemos então? Ele fala, ele move nossa consciência ao longo dos anos e nós fechamos a porta. E por tantos anos nós vivemos no controle de nossas vidas, sem desejar a Deus, sem desejar que Ele interfira em nossas vidas, sem buscá-lo, sem estar disposto a ouvir a sua palavra, e nós rejeitamos nos arrepender diante dEle, confessar a Ele a nossa necessidade. Há uma porta trancada que nos separa de Deus, e esta porta é o emblema da nossa obstinação e da nossa rebelião. É como uma barricada, não é? É uma porta imensa, é uma porta sólida, é uma porta grande, pesada, difícil de abrir, porque nós deixamos que ela enferrujasse ao longo dos anos, rejeitando a Deus, colocando Deus e mantendo Ele fora de nossa vida, o tempo todo abafando a voz da consciência para seguir em frente em nossos pecados. E nós criamos tantas estratégias incríveis para poder negar a voz da consciência e seguir pequeno. Eu estou pecando novamente, eu me entrego ao meu pecado. Eu assobio para não ouvir a voz de Deus, eu canto uma música, eu vou na igreja de vez em quando para seguir em frente em meus pecados. Nós somos mestres na arte de manter a voz de Deus longe de nossa consciência, e por isso nós construímos uma porta pesadíssima para que Ele esteja do lado de fora. Bem, queridos amigos, deixe-me embelezar um pouco essa ilustração, para que você perceba melhor a mensagem deste texto. Aqui estou eu, trancando Deus do lado de fora da minha vida. E esta porta que me separa de meu Deus é uma porta muito, muito rígida, muito pesada. E eu tranco esta porta. Pensa sobre uma porta de fazenda, não aquelas pequenas, uma porta imensa, de madeira sólida, de peroba rosa, dura, sólida ali, presa nos seus portais. E essa porta, ela foi fechada por mim com ferrolhos imensos. E esses ferrolhos, eles se enferrujaram já depois de muito tempo de eu manter essa porta fechada. E ali ela está, sólida, intacta, fechada. Eu tranco essa porta com os ferrolhos, e são ferrolhos de aço, grandes e enferrujados. E não é um ferrolho apenas, são muitos ferrolhos, vários. E eu me tranco bem longe de Deus ao longo da minha jornada. Bem, aqui está um desses ferrolhos com o qual eu me tranco para longe do Senhor. E esse ferrolho é a atitude que diz assim: eu não tenho necessidade de Jesus Cristo. Essa é a minha atitude. É isso que está escrito neste ferrolho. E você fecha esse ferrolho. Eu não tenho necessidade de Jesus Cristo. Eu posso conseguir de alguma maneira, pelo meu esforço, me aproximar de Deus. Eu não sou tão mal assim. Há méritos em mim. Será que não há nada em mim que eu possa agradar a Deus? Eu consigo. Eu não preciso desta mensagem que diz que eu preciso nascer de novo. Eu não preciso disso tudo. O que eu preciso é de uma ajuda. Eu não sou perfeito, mas eu não sou um grande pecador. Assim eu fecho meus ouvidos para esta mensagem e eu passo esse ferrolho e digo: não, essa mensagem não é para mim. Eu não preciso deste Salvador como Ele se apresenta na sua palavra. E nós dizemos, talvez não digamos verbalmente, mas é o que nós dizemos em nosso coração: eu não preciso de Jesus. Eu não sei quem é Jesus na verdade. Eu não creio na existência de um Deus que se fez homem. Isso é uma história absurda. Eu não posso entender isso, a existência da alma. A Bíblia foi escrita por homens, no final das contas. No final tudo irá se acabar. Eu não creio nessas coisas. Eternidade, eu não acredito. Uma alma que segue para a eternidade. Jesus Cristo, quem Ele é? Um homem que viveu 2000 anos atrás. Isso não significa nada para mim. Eu vivo no século 21. Eu sou uma outra pessoa, não um indivíduo arcaico do primeiro século. Eu não estou interessado em saber. Eu passo esse ferrolho, eu fecho estas portas. Eu não sei quem é Jesus. Eu não estou interessado em saber a respeito dele. Eu não sei que Ele é o Deus eterno que trouxe o mundo à existência. Eu não sei que Ele é o Deus que se fez homem e entrou neste mundo, a segunda gloriosa pessoa da Santa Trindade. Eu não sei que Ele viveu uma vida perfeita, sem pecados, para representar pecadores. Eu não sei de nada disso. Eu não sei do seu imenso amor por pecadores, que Ele veio para ser o mediador de homens e mulheres. Eu não sei sobre estas coisas. Eu não sei que Ele é perfeito, maravilhoso e tremendo, que Ele é cheio de misericórdia, cheio de bondade. Estas coisas não me tocam. Eu não conheço, eu não sei, eu não experimento a respeito disso. Eu não estou interessado.
em saber que Ele andou por este mundo, Ele realizou coisas profundas e gloriosas, e falou palavras que ninguém jamais pôde falar, palavras de vida eterna. Eu não sei que Ele teve tamanha compaixão, e que Ele estendeu a sua mão dia e noite para pecadores necessitados. Eu não conheço estas coisas, eu não sei sobre o Senhor Jesus Cristo. Será que Ele não significa nada para nós? É isso que nós fazemos ao passar o ferrolho sobre esta porta, amigo. Eu não o conheço, eu não sei nada sobre Ele, nem desejo conhecer, nem creio. Eu creio em dinheiro, eu creio em pessoas, eu creio na ciência, eu creio em mim mesmo, eu creio na bondade humana, eu creio no ser humano, eu creio nestas coisas que eu posso tocar, comer, adquirir e fazer. Eu não creio em Jesus, ainda embora a minha alma diz que há um Deus, e que um dia eu irei estar na presença dEle, e que a vida não termina aqui, que eu irei encarar o meu Criador. Eu passo o ferrolho nessa porta, e eu mantenho Deus do lado de fora da minha vida. Deixa-me falar sobre um outro ferrolho. Aqui está um outro ferrolho que às vezes nós passamos na porta, para manter Deus fora a todo custo. Está escrito neste ferrolho: eu consigo sem Jesus, eu não preciso dEle. Esse é um ferrolho muito orgulhoso, não é? Eu consigo me dar bem na vida sem Jesus. Eu não preciso orar, eu não preciso de um Salvador, eu não estou perdido. Perdido de quê? Eu não preciso, eu consigo. Eu sei que é um Deus, eu creio que é um Deus, mas em minha vida eu posso alcançar este Deus, eu posso tê-lo, eu posso agradá-lo. Você se imagina assim, meu querido amigo? Talvez você pensou assim em muitos momentos orgulhosos de tua vida. E você passará por muitos períodos assim. E você seguirá pela vida. Mas você irá passar também por períodos em que esta tua crença será abalada. Talvez, conforme os anos passem, pouco a pouco, e as enfermidades chegarem, e você começar a experimentar decepções com outras pessoas e consigo mesmo, e você perceber aos poucos a fragilidade do teu corpo, e essa convicção que você precisa dele começará então, que você não precisa dele se mostrará então irreal. Você perceberá que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus Cristo. Aos poucos isso irá acontecer. Mas aqui está um novo ferrolho que as pessoas passam nesta porta. Se há uma alma dentro de mim, e Deus vê todas as coisas, então eu não quero que Ele veja dentro de mim. Eu me mantenho longe de Deus. Eu não quero me sentir vergonha de meus pecados. Eu não quero me sentir humilhado. Eu não quero ter que me arrepender diante de Deus. Eu não quero ter que encarar que eu fui uma pessoa egoísta e uma pessoa ambiciosa, que por isso eu levei tudo por água abaixo, eu desonrei pessoas, eu traí pessoas, eu traí contratos. Eu não quero ter que engolir isso e encarar o meu pecado. Eu quero de alguma maneira ter que vir a Deus por mim mesmo, sem ver a minha vergonha. E se Deus conhece todas as coisas, então eu fecho essa porta dizendo: eu não quero que Ele interfira dentro de mim e minha vida. Eu não quero isso. Eu tranco essa porta, eu passo um ferrolho, e você não deseja os olhos de Deus sobre a tua vida, e você não deseja sair para fora deste esconderijo e encarar o teu registro de pecado. Oh, pastor, é muito doloroso. É muito difícil ter que reconhecer que aquela pessoa gigante que eu imaginava ser, na verdade, não é ninguém diante de Deus. E que se eu não nascer de novo, eu estou condenado, eu estou perdido. Eu não quero encarar isso. Eu me mantenho em minha posição, eu não me abro para Deus, eu não aceito esta mensagem do Evangelho. E assim, eu sou como um doente, não é? Que está enfermo e que não deseja aceitar que está doente, ter que ir ao médico, fazer exames, porque está com medo de descobrir que a situação é pior do que imaginava. Aqui está mais um ferrolho. E aqui segue mais um. Eu não quero o governo de Deus em minha vida. Eu quero imaginar que eu estou no controle da minha vida, que eu sou o capitão do meu destino, o Senhor da minha jornada. Eu não quero a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu quero satisfazer a mim mesmo e saber que eu cheguei até aqui onde eu estou nesta noite, porque eu fiz por mim mesmo. Eu não quero esse estilo de vida de um crente. Eu não quero ser como um crente. Eu não quero santificação.
Eu quero a minha liberdade para fazer as minhas coisas. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver o meu corpo. Eu quero ter o meu tempo. Eu quero estabelecer o meu futuro. Eu quero ser livre. Eu quero sexo livre. Eu quero beber. Eu quero fumar. Eu quero mentir. Eu quero praguejar e ter alegria e mentir e praguejar. Eu quero estas coisas. Eu quero ter o que o mundo oferece. Eu quero todas estas coisas. E assim eu passo um ferrolho diante de Deus, porque eu não quero ter o governo de Deus em minha vida. Eu quero poder me sentir bem comigo mesmo, sem culpa, mesmo quando eu estiver pecando. Eu desejo isso no íntimo do meu coração. Assim eu mantenho este Deus santo fora da minha vida, mas é claro, dentro da minha casa, porque eu sei que existe um Deus. Há ali um pequeno Deus que eu criei, um pequeno ídolo, que pode conviver dentro desta podridão da minha vida. Enquanto eu vivo em meus pecados, eu posso me prostrar diante desta imagem que eu criei, porque é uma imagem cega, muda, que não vê o meu pecado, que não põe o dedo sobre a minha culpa. Assim eu continuo crendo em Deus e de alguma maneira adorando Deus, que não se preocupe e se importa com os meus pecados. É claro que eu criei um ídolo em meu coração, mas o Deus verdadeiro e o seu Filho amado eu o mantenho fora de minha existência, porque Ele é santo, porque Ele julga, porque Ele comanda o arrependimento e porque Ele está pronto a dar o perdão baseado em um arrependimento sincero. Eu não posso ter este Deus, assim eu o mantenho fora de minha vida. Meu querido amigo, será que estas palavras têm descrito você nesta noite? Quais são os ferrolhos que você tem utilizado para se manter longe de Deus, fechando esta porta? Há muitos. Quantos ferrolhos há na porta da casa de tua vida? Eu mencionei apenas alguns, aqui está outro. Eu tenho muito para aproveitar ainda nesta vida. Depois, quem sabe, eu busco a Cristo. Esse é o ferrolho que nós passamos nessa porta. E eis aqui um outro. Se existe um Deus, se existe um Salvador, que maravilha! Tudo vai ficar bem no final das contas. Quando eu chegar no céu, eu vou saber. Sim, você irá saber, mas será muito tarde. Quando eu chegar ali, Deus irá decidir. Eu não preciso me aproximar dele agora, nem buscar o seu perdão, nem buscar a vida eterna, nem ouvir o que o Evangelho diz. Se há um Deus, Ele é um Deus de amor, e Ele irá decidir. E embora a palavra de Deus diz que eu devo buscá-lo aqui, eu passo esse ferrolho e digo, eu vou esperar chegar lá, tudo já está decidido. Eu saberei sim, meu querido amigo, mas será muito tarde para se arrepender, e muito tarde para buscar o Salvador. O inferno é aqui, o inferno é este mundo, o inferno é ter que aguentar esse governo, e este imposto, e essa sociedade, e a minha família, e eu mesmo. O inferno é aqui. Eu passo esse ferrolho, eu descreio da palavra de Deus, e você se mantém longe do Salvador. Bem, essa porta com todos os ferrolhos é a maneira como eu respondo ao chamado de Deus. E a pergunta é feita: o que determinará em minha vida no final? A minha ambição ou o Senhor Jesus Cristo, o Salvador? A minha ambição. Eu fecho essa porta. Será Deus e a sua vontade ou a minha autodeterminação ao longo da vida? A minha autodeterminação. Eu fecho essa porta. O que será, meu amigo? Será a eternidade ou só o aqui e agora? Só o aqui e agora. Eu me revolto contra Deus. No meu íntimo, eu me mantenho assim, por fora uma pessoa educada, por fora uma pessoa gentil, uma pessoa bacana, um cidadão razoável, por dentro um inimigo de Deus, uma pessoa construindo barricadas para me manter longe de meu Deus. Mas ouça essas palavras do Salvador, volte-se comigo a elas. Eis, diz o Salvador, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ele bate. Como Cristo bate nesta porta da nossa vida? Bem, ele bate da seguinte maneira: conforme você se senta para ouvir o Evangelho a cada domingo, conforme você ouve o Evangelho, conforme você lê o Evangelho na Bíblia, mesmo nessa noite, conforme você ouve esta mensagem, ele está batendo e ele está te chamando. Será que ele não está te convencendo destas verdades nesta noite? Deus falando dentro da tua alma, Deus mexendo no íntimo do teu ser, te convencendo dos teus pecados, te convencendo de tua necessidade, e você sente esta necessidade de perdão. Isso é Cristo batendo, isso é Cristo te chamando, e você diz a si mesmo pela primeira vez: oh, Deus me conhece de fato. É Ele que está batendo quando nós temos essas descobertas. O que eu fiz, os meus pecados, a minha rebelião, a minha frieza contra o meu Deus, sem vida na alma, sem perdão até aqui, depois de tantos anos, sem certeza de salvação. Querido amigo, é melhor você mudar a sua atitude.
É melhor você ouvir a voz do Salvador que te chama na consciência. É melhor eu abrir esses ferrolhos. Eu preciso de perdão, eu preciso de salvação. Você diz isso? Você é tocado? Eis que estou à porta e bato. É assim que Ele bate na consciência. E Deus bate nesta porta da nossa vida de muitas maneiras. Ele envia mensageiros, e são todos os tipos de mensageiros. Muitas vezes nós temos um senso da eternidade quando alguém morre, e da brevidade da vida. Isto é Deus mandando um mensageiro e batendo na porta da minha vida e dizendo: a tua vida também terminará um dia, e você necessita de reconciliação comigo. Outras vezes eu sou interceptado na rua por alguém que me fala do amor de Cristo e do meu estado de perdão. Isso é Cristo Jesus batendo na porta da minha vida e dizendo que eu preciso me arrepender. Outras vezes, porque Ele é bom e porque Ele é generoso, Ele ouve um clamor de desespero, estende a sua mão e me livra de um problema e de um acidente, me recupera de uma enfermidade. Isso é Ele dizendo: eu estou aqui, eu estou batendo a porta da tua vida. O que nós fazemos? Nós recebemos a bênção e fechamos a porta e o despedimos para viver em nossa vida o nosso pecado. Arrepende-te, diz a palavra de Deus. Será que essas palavras soam como uma repreensão de Deus para você? Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é um chamado ao arrependimento. Arrepende-te, diz Ele. E se o Espírito de Deus está trabalhando em sua mente nesta noite, você deve se arrepender. Meu querido amigo, talvez você tenha visitado muitas igrejas e ouvido muitos pastores pregar. E talvez você espere nesta noite comoção e emoção. Mas um dos maiores perigos para um pregador, a respeito do que eu tento me policiar, é não tentar artificialmente produzir um sentimentalismo em você, para que você chore e sinta pena de você mesmo e saia por estas portas pensando em si mesmo sem se arrepender. Eu estou falando com mansidão. Estou tentando com todo esforço te explicar esta mensagem do Salvador. E eu clamo a Deus em meu espírito que Ele esteja falando, batendo na porta de tua vida nesta noite. Eu não quero perder o sentido do texto. Arrepende-te, diz o Salvador. Eis que estou à porta e bato. Você encara isso? Ele está diante de você, é o teu Criador. Ele fala a tua consciência, Ele te encontra no caminho, Ele te faz ver a brevidade da vida, Ele te faz sentir os teus pecados, Ele te mostra e te confirma e te diz e insiste que você irá estar na presença dEle um dia. Eis, eu estou aí a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, e você se mantém fechado por trás desta porta. Eis que estou à porta, eis que bato nesta porta. Amigo, é exatamente isso que você faz e eu tenho feito ao longo da minha vida antes da conversão. Rejeitado a Deus, me mantido longe dEle, mas aqui está um comando: arrepende-te. É exatamente isso que nós devemos fazer. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abra os ferrolhos desta porta. Veja esse primeiro ferrolho. Eu não tenho necessidade de Deus, eu não tenho necessidade de Cristo Salvador, e diga ao Senhor Jesus: eu tenho necessidade de Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Eu preciso do Teu perdão e da vida eterna que só o Senhor pode dar. Eu preciso do Teu amor e da Tua misericórdia. Eu preciso dos Teus méritos alcançados naquela cruz de dor e agonia. Em mim mesmo eu não tenho paz, eu não tenho condição de vencer os meus pecados. Senhor, eu puxo este ferrolho que diz: eu não tenho necessidade, e eu digo: eu preciso. Eu sou um pecador, eu necessito de um Salvador. Então você põe a mão nesse segundo imenso ferrolho enferrujado, que está ali há tantos anos, o ferrolho do orgulho que diz: eu consigo sem Jesus Cristo. E você diz a Ele então: Senhor, eu estou perdido. Você destranca este ferrolho, você puxa ele, e você traz palavras ao Senhor e diz: Senhor, eu reconheço agora, eu preciso de Ti e do Teu perdão. Então você destrava este outro ferrolho diante do Senhor, que diz: eu quero que a minha vida, eu não quero que a minha vida seja exposta a Deus. E você diz: Senhor, aqui estou eu sou um pecador, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho falado isso, e dentro de mim eu tenho amado o meu pecado, e eu tenho roubado, e eu tenho mentido. Eu sou um pecador, eu não escondo mais, ó Senhor, eu me envergonho, olha para mim, perdoa os meus pecados, eu não tranco mais esta porta, eu quero ser perdoado, eu quero conhecer o Salvador, eu quero ter vida e perdão e ser um homem transformado.
uma mulher transformada por Ti. Ó Senhor, me ajuda, eu não resisto mais, eu não culpo mais os outros e a sociedade, eu sou o culpado, eu sou um pecador diante de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu irei me arrepender. Eu te peço a Tua graça e a Tua ajuda. É isso que você faz ao se arrepender. Você está abrindo estes ferrolhos da tua vida trancada longe de Deus. Você vem a Deus em oração. Você se derrama diante dele em arrependimento. Você traz palavras em tua alma de arrependimento, de confiança, de entrega. É isso que você está fazendo. Arrependimento não é meramente remorso. Arrependimento não é dizer eu me arrependo de tantas coisas que eu fiz. Não, a Bíblia fala sobre arrependimento para com Deus, diante de Deus. É vir diante dele e confessar a ele e abrir estes ferrolhos. Queridos, é muito fácil. É muito fácil abrir estes ferrolhos. Não importa quantos são, se a porta inteira, cada milímetro está cheia de ferrolho, eles simplesmente se abrem todos de uma vez quando você vem a Jesus Cristo como pecador. Ali, quando você vem com um senso de necessidade, você não deixa nenhum fechado, você não esconde nenhuma ambição, você não tenta entrar no céu com um pecado debaixo da manga, você não diz a si mesmo, eu preciso de salvação, mas eu não sou o pior crápula do mundo. Eu sou sim, Senhor, eu sou um pecador, e se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido, eu estou condenado. Eles se abrem todos, e a confiança em Cristo naquele momento, você vem por inteiro, você se entrega por inteiro, todos eles se abrem ali, e você deseja o Salvador em tua vida, e sente a necessidade de perdão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Quão maravilhosas são essas palavras. É uma promessa, você percebeu? Essa maneira de ler a Bíblia, ele está fazendo uma promessa, que quando ele entra na vida, pense, essa ilustração é maravilhoso. Ele salva, ele apaga a tua culpa, todos os teus pecados, ele remove o registro da condenação, e ele também transforma o teu caráter, ele muda a tua vida. Ele faz isso quando ele entra para dentro da vida de uma pessoa arrependida. No momento em que você vem a ele como um pecador, ele entra e ele acende uma luz nas trevas dessa casa, luz de entendimento, e você passa a conhecer e entender a Bíblia, e você passa a entender por que as pessoas são como elas são. Eu não entendia, eu não compreendia porque este mundo é desta maneira, eu não compreendia porque há um vazio dentro de mim, eu não entendi estas coisas. Ele entra e ele acende a luz nesta casa, e ele então limpa esta casa, ele conserta essa casa, e ele organiza esta casa, e ele muda o teu caráter, meu amigo. Ele não somente perdoa os teus pecados, mas ele põe dentro de você um novo princípio, um desejo de amar a Deus, força para resistir àqueles pecados que te dominavam, um novo ser, uma nova criatura. Ele entra, ele acende a luz, ele emancipa a nossa capacidade de compreender a palavra e nos permite compreendê-la agora, e amar e a descobrir a oração e uma vida com o Senhor. Ele traz alegria, ele traz felicidade, ele traz entendimento da verdade, ele traz um senso de paz. Não é como? Está escrito aqui, veja novamente, você observou: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, observe, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Isso fala sobre felicidade com o Senhor, alegria, a sua companhia. Nunca mais me sentirei uma pessoa só nesta vida, nunca mais uma pessoa vazia, nunca mais buscando vícios e prazeres passageiros para ter paz e ter satisfação. E eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Comunhão, vida, alegria, luz, entendimento, novo caráter e certeza espiritual, porque ao entrar para a nossa vida, maior é aquele que agora está em nós do que aquele que estava antes, e nós não podemos mais ser separados de Deus, porque Ele habita em nossas vidas pelo Seu Espírito. Que segurança, que alegria, que certeza, que paz vem com o Senhor Jesus Cristo na vida de um pecador arrependido. Não é maravilhoso, meu querido amigo? Isso acontece de repente. Deus perdoa os teus pecados, você vem e traz a Ele os teus pecados, e Ele jamais se lembrará destes pecados.
e Ele jamais te condenará outra vez. E nunca mais nenhum deles poderá ser levantado pelo diabo diante de Deus contra você. E você terá na tua vida, no teu coração, segurança e certeza de vida eterna. Não espere o último dia da tua vida. Não espere, meu querido amigo, até que o dedo de Deus derrube aquela porta e te chame para fora para prestar contas a Ele. Eis que estou à porta. Você vê isso? Aí está o Senhor. Mesmo nesta noite, conforme você ouve esta palavra, mesmo agora, conforme Ele toca na tua consciência, eis, quão maravilhoso, não é? Que Ele chama e que Ele está pronto a perdoar. Arrependa-se diante dEle neste lugar, ou procure um lugar tranquilo, solitário, e dobre os teus pés, teus joelhos, a tua alma diante do Senhor. Ele está te chamando. Ele faz isso, Ele tem feito ao longo de tua vida, e mais uma vez, pelo seu evangelho de amor, de misericórdia, Ele te chama. Será que você percebe? Toda esta mensagem é uma mensagem positiva. Ele não está dizendo que você deve dar toda a tua poupança para uma igreja, que você deve deixar a tua vida e ir para um monastério e se esconder no mato. Ele não está dizendo que você não terá alegria, que você não pode aproveitar das coisas legítimas desta vida. Ele não está dizendo que você tem que se livrar de nada destas coisas. Ele não te pede nada de coisas materiais, mas sim que você traga a Ele o teu pecado e a tua vida. E não é maravilhoso? Para que você troque esta vida podre pelo perdão. Será que é algo incomparável com a bênção da salvação? Por que será que nós tememos vir ao Senhor Jesus? É como se Ele fosse nos roubar algo? É como se nós não fôssemos mais ser as mesmas pessoas? É exatamente isso. Porque eu amo o meu pecado, porque eu não quero ser transformado. Mas ouça com entendimento e com a razão. Eis o Salvador, o Deus eterno, diante de você, diante de mim, e você o rejeitará. Abra esta porta, venha arrependimento e deixe que Ele transforme, e você saberá estas coisas, e você entenderá o amor de Deus, o perdão do Salvador. Vamos orar juntos.